Oi para você que quer viver mais saudável ainda hoje. A gente está começando aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dor, como aliviar a dor. E tem terapia específica para isso, por ondas de choque. E você pode acompanhar o programa hoje para tentar entender se você também precisa, se você também tem indicação para essa terapia. Mas antes de começar o programa, eu quero convidar você para pensar comigo numa frase de João Guimarães Rosa. Ele disse o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Olha aí, a frase do grande mestre para você pensar e entender que realmente a vida não é aquela coisa estática, seria muito sem graça, não é mesmo? Então você precisa dos altos e baixos, precisa dos apertos e você precisa ter coragem, não está sozinho não, a gente sempre realiza uma oração aqui antes de fazer o Vida e Saúde, Deus é contigo, existem pessoas também para te ajudar na caminhada, então segue em frente. Bom, quando o assunto é dor, a gente faz quase qualquer coisa para tentar aliviar. Hoje o Dr. Fábio Boldrini vai falar um pouquinho para a gente sobre uma terapia diferente do convencional, terapia por ondas de choque. Você já ouviu falar? Bom, doutor Fábio, quero saber o que são essas terapias. Primeiro, bem-vindo aqui ao Vida e Saúde novamente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu queria saber o que é essa terapia por ondas de choque. Quando falo em choque, eu confesso que já fico com um pouco de medo. Não. A terapia por ondas de choque foi desenvolvida justamente para tentar tratar aquelas principais lesões que não funcionam com tratamento conservador. Então, como se fosse aquele último suspiro antes de pensar numa cirurgia. Ah, tá. Muitas lesões são curadas ou amenizadas com terapia por ondas de choque. Sério? Então, é um recurso que hoje tem tido mais aceitação dentro das terapias. O fisioterapeuta, a partir de 2017, na verdade 2015, para frente já começou a utilizar mais, já tem respaldo até de conselho para poder utilizar o recurso. Antes era só médico. Então a gente tem ampliado um pouquinho aí os profissionais para usar esse recurso, que é um recurso de alto investimento, mas de alta eficiência. É isso que é o grande lance na proposta da terapia por ondas de choque, gerar eficiência de tratamento com aqueles que não têm boa resposta só conservadora. Me fala como é que atua essas ondas de choque nas lesões. Ondas de choque é diferente de qualquer outro equipamento. Qual que é a vantagem dele? Ele consegue passar pelas camadas do tecido com muita facilidade. Acho que a gente pode até chegar aqui perto do equipamento, né? Ele vai passando então e gera dor? Gera desconforto, tá? E isso é algo importante de se falar. Por mais que tenha desconforto, isso não é um sinal impeditivo de realizar a técnica. Então se respeita a dor do paciente para realizar a prática, mas ela sim gera um pouco de desconforto. Então não é algo muito agradável de ser feito. Como é que você controla a descarga elétrica que vai ser liberada? De acordo com o paciente, de acordo com o limite de dor? Como é que dá para quantificar isso, doutor? Tem algumas coisas que no aparelho conseguimos mexer. Então, por exemplo, em uma terapia, usamos de 2 a 2.500 impulsos, que inclusive tem aqui no equipamento mostrando direitinho até onde a gente pode chegar. Então, pelo menos 2.000 impulsos para qualquer tratamento, qualquer segmento. Além disso, tem a pressão, que é de 1 até 4 bar, que também é ajustada. E aí, obviamente, quanto maior a pressão, maior a chegada, né, de energia, mais força. Profundo. Exatamente. E aí acaba tendo um pouco mais de desconforto. E também a frequência, que aí vai dar até para ouvir o equipamento, porque ele vai bater um pouquinho mais devagar, ou quanto mais a frequência, mais rápido vai ficando esse aparelho. E aí, dependendo do tipo de lesão, se usa com menos frequência ou com mais frequência. Já que você tocou nesse assunto do tipo de lesão, eu quero tentar entender, e você também está acompanhando aí, né? Para que será? Quais são as indicações dessa terapia? Olha, preferencialmente, os casos de fascite plantar, esporão de calcâneo, que são aquelas lesões no pé, né? Uma, na verdade, é derivada da outra. As bursites de ombro também são bem utilizadas. Uma tendinite muito comum no ombro, que chama tendinite calcárea, que é como se formasse um pouquinho de osso ali no tecido do tendão, e esse equipamento é o melhor que tem para a gente conseguir minimizar isso. As epicondilites também são utilizadas na região do cotovelo, né, as dores em cotovelo, nos tendões do calcâneo, ali próximo ao calcanhar,
E uma outra parte que também é muito legal e tem assim, uma eficiência enorme é para fratura. Então a gente consegue acelerar muito o processo de reparação de fratura. Você começou a responder, eu até te cortei, né? As ondas elétricas, elas fazem como que elas atuam nesse processo de restauração? É uma onda de choque mesmo, de pressão. Então tem um compressor, vem a pressão, é como se fosse uma arminha, uma pistola, que tem um projétil dentro, e ele bate e gera pressão. Então é por ar mesmo, né? É balístico o efeito. Então, quando vem essa pressão, cria-se no tecido uma coisa que é muito importante, chama cavitação, que é a formação de um monte de bolhas ali naquela região, e essas bolhas estouram, e ao estourar é que elas produzem os efeitos fisiológicos esperados. Então, aumenta a quantidade de sangue no lugar. Eu estou imaginando que essas bolhas sejam de oxigênio, do que são? São bolhas formadas, microbolhas formadas dentro do tecido. São bolhazinhas mesmo. Entendi. E aí cria o que a gente chama de cisalhamento. Elas explodem e ao explodir, elas conseguem produzir o efeito principal das ondas de choque. E aí, efeito em dor, temos efeito no próprio osso, em estimular células que produzam mais osso, né? Que então, legal, tem um efeito muito, boa. muito eficiente. É o que a gente tem hoje dentro da fisioterapia, assim, o recurso mais promissor para essas lesões, obviamente, com a fisioterapia convencional junto, certo. Isso é um suporte, né? Para aqueles tratamentos que não funcionam de maneira conservadora. Bom, agora que já deu para ter uma ideia do que seria essa terapia por ondas de choque, eu quero chamar aqui o Félix, que é a pessoa que vai receber aqui um pouquinho dessas terapias. E eu queria que em cada participação, tudo bem, Félix? Bem. Pode sentar aqui, por favor, deitar, na verdade, que o doutor Fábio fosse dizendo para a gente da profundidade, da infiltração ou da utilidade da terapia, do alcance, perdão. Então, esse é o equipamento, né? Inclusive tem aqui até o número de vezes que ele já foi disparado, porque isso tem um refil. Olha e aí, só. quando acaba esse número, a gente troca o projétil dentro, né? Uma parte interna. E aqui é o que a gente chama de aplicador. É um aplicador maior, então significa que aqui eu tenho uma dissipação maior da energia. Uhum. Ela não vai ficar muito concentrada. Quanto mais concentrada, mais desconforto. Tá, E porque aí ela vai ser precisa, é isso? Exatamente. Eu trouxe até um aplicador aqui. Ó, a diferença aqui dos aplicadores. Então, são diferentes. Então, quanto menorzinho esse aplicador, mais concentrada vai ficar a energia. Doutor Fábio, em outras ocasiões, o senhor já veio aqui e falou para a gente sobre outras maneiras de aliviar a dor, como a liberação ou a autoliberação miofacial, manobras, massagens, fisioterapeuta fazem muito, né? Nesse caso, seria só em situações de inflamação ou não, eu posso usar no caso de uma lesão por atividade física, por exemplo? Até pode ser utilizado, mas dentro da literatura científica nós temos os guias que mostram para a gente o que é mais efetivo ou não. Então, pela literatura, esses tecidos que foram comentados são que respondem melhor à aplicação de ondas de choque. Entendi. Eventualmente até posso utilizar, mas por não ter muito respaldo científico, fica difícil começar a usar o recurso e não ter até parâmetro de quanto usar, de que forma. Então, nesses tecidos a resposta é fora de série. Então, é o que a gente tem utilizado mais. Tá bom. Olha, só para você entender, você que está chegando agora, o Dr. Fábio Boldrini está falando sobre a terapia por ondas de choque aqui no Vida e Saúde. E ele está vai demonstrar aqui agora como tratar casos de dor, de inflamações com essa terapia. Exatamente. Aqui no aparelho é interessante que dá para colocar, como eu já tinha abordado, o número de impulsos que a gente faz. Então, aqui até 2.500 impulsos. Então, no máximo, 2.500 impulsos por região. Então, se o paciente chega hoje para ser tratado, daqui 3, 4, 5 dias ou até mais de uma semana, ele vai retornar. Ele não faz essa aplicação diária. Isso é importante. Eu tenho visto dentro da área muitos profissionais comprando equipamentos de baixa qualidade, porque são muito baratos, e utilizando como uma ferramenta diária da fisioterapia. Não é para isso. Tá. Então, para quem está em casa, é muito importante que você tenha contato com bons profissionais, com equipamentos realmente de qualidade para conseguir produzir eficiência. Sim. Porque a eficiência depende da energia gerada e bons equipamentos geram isso. Senão o barato acaba saindo caro, né, doutor Fábio? E acaba banalizando a técnica também, que é tão interessante. Entendi. Né? Então aqui, vamos demonstrar com 2.500 impulsos. A gente não precisa fazer, obviamente, tudo, mas para ele ter a sensação de como fazer isso. E aqui a pressão gerada, que eu posso colocar até 4 bar. Então aqui, inclusive, está descrevendo, né, a pressão de ar. Quanto menor a pressão, melhor para começar, porque
é mais agradável. Você vai sentindo, É você vai uma aumentando aos adaptação, poucos, tá? E aí, nessa primeira, no início, a gente faz 500 mil impulsos para gerar o que a gente chama de sedação, que é para deixar o tecido um pouquinho mais tranquilo, com menos dor, para aí depois eu conseguir aumentando a intensidade para gerar o que eu realmente quero com ondas de choque. Entendi. Tá? Então, começo sempre com menos, e aí eu vou demonstrar com 4, não sei se vai dar para ouvir aqui direitinho, aqui eu disparo. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Dá. Isso é uma frequência baixa, isso é uma frequência média e a frequência alta é isso. Quanto maior a frequência, mais rápido vai ser o tratamento. Entendi. Tá? Então, fica de lado. Quanto tempo você vai fazer? Quanto tempo de tratamento? Você agora dosou, né? Quantificou tudo que vai ser usado, mas quanto tempo de aplicação? São 2.000 impulsos, 2.500. Então, se eu colocar uma frequência baixa, vai demorar um tempo. Para se liberar. Se eu aumentar muito a frequência, vai acabar super rápido o tratamento. Entendi. Então, são terapias de 10 minutos, 15 minutos, não muito mais que isso. Tá? Então, esse primeiro momento você quer dar uma sedada. Exatamente. Às vezes que ele tá com dor constante. Exato. E aí, vamos simular aqui na região do ombro, que é onde tem a bursa, né, que gera bursite, e também as tendinites de ombro, a tendinopatia. Você aplica um gel condutor, é um gel condutor, que é um gel convencional para ultrassom, tá? Aí o disparo é feito sempre fora do paciente, para não assustar já na dor. E aí, faço pressão deste jeito. Essa é a pressão gerada. E aí, Sente muito Félix? incômodo? E aí, nesse primeiro momento, nesses primeiros 500 impulsos, eu vou sedando e procurando a região que mais sente desconforto. Quanto mais pressão se coloca com a força da minha mão, mais ele vai sentindo, porque eu vou aumentando a profundidade de atuação. Aquela formação de bolhas que a gente comentou. Uhum. Então, quanto maior a pressão, mais o desconforto. E aí, nessa situação aqui, depois de ter feito toda a sedação, passou os 500 impulsos, tem possibilidade de ir aumentando a pressão. Nessa mesma sessão? Nessa mesma sessão, exatamente. Então, quer dizer, você meio que vai também, ao mesmo tempo, desensibilizando o paciente, que também, acho que a tensão nunca é legal para um tratamento, né? Especialmente de dor, porque a gente enrijece, talvez fica mais fácil, mais difícil de relaxar. Perfeito. E a terapia acontecer. Perfeito, é isso mesmo. A ideia de fazer a sedação é justamente deixar mais agradável o local, para depois eu começar a estimular um pouquinho mais profundo esse tecido. E aí, geralmente, 3, 4 sessões com esse equipamento. Então, não é um número de sessões enorme. Prolongadas. Muitas vezes, recebo o paciente dizendo, nossa, Fábio, eu já fiz 20 sessões de ondas de choque. Alguma coisa está estranha. Entendi. Como é muita energia e a resposta do tecido é muito boa, tem que acontecer em curto espaço de tempo. Não demora mais que 3, 4 sessões. A gente fez bem pouquinho aqui, mas você já está sentindo alguma coisa logo depois da terapia? Está levemente avermelhado, bem Sim. pouquinho. Mas já fica mais aliviado, mais tranquilo, sem tensão. Interessantíssimo. A sedação imediata. O paciente sai, recebemos o paciente com, por exemplo, esporão de calcânio. Não consegue nem pisar. Que é aquela calcânio. dor latente. É, bem intensa. Sai muitas vezes da primeira terapia com quase 0 de dor. Uau. Então, tendo marcha normal. Então, é um recurso muito eficiente. Mas, volto a dizer, tem que ser muito bem executado. Você falou vários nomes difíceis aqui, doutor. Certo. Falou bursite, tendinite, esses são mais comuns, a gente consegue lembrar. Mas você falou, por exemplo, da região do cotovelo. Isso, das epicondilites. Tá, epicondilites, essa é difícil para mim. Tem aplicação também que resolve esse tipo de problema? Tem. As epicondilites são decorrentes de muito estresse na região de um ossinho aqui que chama epicôndilo, mas é por causa da musculatura que está conectada a ele. Tá. Então, geralmente os movimentos de punho, quem é tenista, por exemplo, usa muito, né? Então, esse movimento aqui de levantar, ó, segura aqui. Mostra aqui até o tensionamento da musculatura, ó. Volta agora, ó. Relaxou. É essa musculatura aqui que se conecta ao epicôndilo lateral, por exemplo. Okay. Então, nessa região também se utiliza. Vamos fazer também a demonstração. Quanto mais próximo do osso, mais o desconforto, então mais cuidado. E eu queria entender como é que acontece, por exemplo, a cicatrização. Porque, na verdade, quando a pessoa tem esse tipo de problema, é tudo interno, né? Ela vai estar com a inflamação, vai estar com problema, mas a gente não consegue ver nada. Mas a cicatrização acontece por causa dessas ondas? Exato. Quando a onda vai passando pelos tecidos, ela é muito permeável, então ela passa com facilidade. Acontece aquela cavitação, que é aquelas bolhazinhas que explodem. E isso facilita. Regenera. Aumenta a permeabilidade da célula. A célula, ela tem todo em volta como se fossem buraquinhos, que ela vai recebendo nutriente.
E aí eu melhoro a permeabilidade, ou seja, eu facilito que todos esses nutrientes cheguem até a célula, tudo bem? Uau. E volte depois a um padrão, então, saudável. Aumento muito o suprimento de sangue, então, se chega mais sangue, chega nutriente, chega oxigênio. Então, é o alimento necessário para a gente conseguir melhora mesmo da reparação. Interessantíssimo. Aqui, então, qualquer desconforto me avisa, tá? Então, da mesma forma aqui, precisa procurar fazer a sedação em volta do local. E aí, obviamente, que precisa gerar pressão à medida que a gente vai evoluindo no tratamento, mas nesse caso inicial é como se fosse uma experiência para ele, né, no primeiro momento, o paciente, para ele sentir até os próprios limites. E aí, à medida que eu vou ganhando aí a possibilidade, eu aumento um pouquinho a pressão. Um pouquinho mais. Aumenta a pressão. Tá doendo mais aí, Félix, do que aqui no ombro, por ser mais perto do osso? Sente mais. Aqui tem mais músculos, né? Tá mais distante. Perfeito. Por isso que quando se faz terapia por ondas de choque para reparação óssea, é bem desconfortável, porque a gente precisa atuar efetivamente no tecido que está fraturado. Por exemplo, uma fratura de metatarso, ou de mão, metacarpo, que é um ossinho aqui da mão, ó, essa região aqui. Tá. Esse osso aqui, ó, ele é muito superficial. Então, quando eu uso o outro aplicador, que ele é bem pequenininho, eu concentro demais energia, então é extremamente desconfortável. Agora, gente, lembrando que é desconfortável, mas é rapidinho. A terapia, ele disse aqui, olha, máximo 10 minutos, dependendo do caso, dependendo da região. Então, tem que aguentar um pouquinho para pensar no bem maior. Também, né? A gente conversa com o paciente, conta umas histórias, é um momento de distração e acaba passando bem rápido. No final, o resultado vale a pena. Agora, você que está interessado, de repente, em experimentar e resolver realmente o seu caso com essa terapia, eu quero saber do Dr. Fábio como que a gente faz para, você já deu algumas dicas aqui, para encontrar um bom profissional que utilize realmente um bom aparelho, para que a terapia seja efetiva e não que a gente fique lá alimentando ali aquele sonho que nunca acontece. Já existe uma Sociedade Nacional de Terapia por Ondas de Choque. Então, os profissionais vinculados talvez seja o melhor caminho para procurar aqueles que têm mais experiência na área. Além disso, obviamente, tem outros profissionais que não são vinculados, mas são experientes. Geralmente, são vinculados a bons médicos, o médico muitas vezes indica para algum profissional capacitado. E eu sempre costumo falar, quando for procurar algum profissional de saúde, investiga. Precisa investigar, não a formação em si, mas tem indicação. A prática, né? Exato. O próprio ouvir como é que foi a experiência de alguém que passou com aquele especialista. Como é um recurso que ainda não está muito, não é muito explorado, então poucas pessoas têm acesso, né? A poucas pessoas. Então, eu acho que é mais por indicação, acho que vale a pena, mas o que é muito importante frisar é qualidade do equipamento faz total diferença no tratamento. Total diferença. Existem aparelhos sendo utilizados que são ruins, energia baixa e não promovendo os efeitos esperados. E o paciente às vezes vem com a esperança, nossa, mas eu fiz 20 sessões e não melhorou. Alguma coisa está errada. Tá. Quero saber o seguinte, crianças podem utilizar? Será que os mais velhos podem utilizar? Qual é a contraindicação? Pessoas que fazem já outros tratamentos? Olha, contraindicado, doenças vasculares não se indica, tá? Então, doenças vasculares superficiais, gestante não se indica, criança, principalmente nas placas epifisárias, que são aquelas placas de crescimento, que são as extremidades do osso, muito em cima e muito embaixo. Aquelas pessoas que têm algum implante no coração, ou problemas no coração, que não tem implante, mas que tem, de repente, uma arritmia ou que tem algum problema no coração. Tem problema? Não, isso não. Se evita muito fazer, isso não tem problema, mas marca-passo é proibido. Tá. É contraindicação absoluta, de jeito nenhum. E se evita muito realizar próximo do tronco, então próximo do peito, e nas costas, na região dorsal, também não pode fazer muito perto das costelas. Olha só que interessante, a região interna... Até já é uma dica aí para você ver se o profissional que você está escolhendo é... Se fizer muito próximo ao tronco das costelas, ali o pulmão, a onda, essa onda de choque passa muito fácil, pode ter até colapso, então é muito perigoso. Inclusive descobriram ondas de choque porque os soldados, olha só que interessante, acabavam tendo lesões não visuais, mas acabavam tendo lesões pulmonares durante a guerra e não sabiam por que estava acontecendo aquilo. Então chegava um soldado da guerra sem lesão nenhuma no corpo,
mas muito mal fisicamente. Eles foram perceber que as ondas, por causa das bombas, projetavam o mesmo tipo de onda disso daqui. Olha só, que numa no intensidade pulmão, muito maior e numa muito região maior. errada. Exato. Então, acabaram utilizando, e a gente é contraindicado fazer nessa região do tronco, Tá bom. aqui atrás. Próximo à musculatura não tem problema, mas próximo ao pulmão de jeito nenhum e próximo também à cabeça aqui de jeito nenhum. É o profissional que vai decidir, então é importantíssima a escolha de um bom profissional. Quero agradecer ao Dr. Fábio pela técnica inovadora aqui, Félix também por ter sofrido um pouquinho. Obrigada, viu? Obrigado a você, ter um prazer. Olha, a gente vai acompanhar agora o quadro Raio X. Vamos entender um pouquinho mais sobre a melancia. Hoje eu, Rafaela Martins, vim até o Mercado Municipal de São Paulo, onde a gente encontra variedades de frutas. Olha só que coisa mais linda que tem aqui. Mas hoje a gente vai falar dessa belezura aqui da melancia. Você sabia que ela é composta por 90% de água? É difícil comer só um pedacinho, viu? Principalmente para quem gosta de algo suculento com muitos benefícios. Entre tantos benefícios, essa fruta tem uma substância chamada licopeno. Por causa dela, o nosso corpo pode ficar protegido do temido câncer. Agora, para quem reclama que tem uma digestão lenta, a melancia é super indicada, porque combate a acidez do estômago. Sabe essa melancia linda e deliciosa que você está vendo em casa? Ela também é ótima para a visão, podendo até prevenir a catarata. Você já imaginou que essa fruta tem tantos ou teria tantas coisas boas como essas? Outra coisa bem legal é que essa fruta mantém a pele, unha e os cabelos saudáveis. Então, em vez de salão de beleza, que tal uma melancia? Uma doce hidratação, que delícia, me deu até vontade. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta você confere aqui Dr. César Vasconcelos, do Claramente, falando sobre o significado dos sintomas, muito interessante. E ainda aqui no Vida e Saúde eu te ensino a fazer um bolo de abacate com limão delicioso. É rápido, a gente já volta, não sai daí.